Então, então tá, então tá, então tá. Ah, então tá. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem lenha pra queimar, assa pizza na lenha, bicho. Olha, eu não sou padeiro, sabe? Mas se eu tivesse que assar pizza, eu assaria pizza com lenha, certo? E eu tô com lenha pra queimar. Acabei de vir da rua, certo? Acabei de vir da rua quando são agora 13 horas e 10, certo? Fui acompanhar um familiar, certo? Que está fazendo recuperação da saúde, tranquilo isso, sabe? Não tem problema nenhum. Ainda bem que há meios aí, sabe, para fazer essa recuperação. Mas é isso, sabe? Vindo da rua, entrei numa clínica oftalmológica, certo? E fiquei ali esperando, sabe? E vendo as pessoas, sabe? Vendo as pessoas, sabe? Aí me vem assim um bocado de pensamentos. O oftalmologista é um cara formado que nem eu, certo? Aí, sabe? E com a diferença de que há uma diferença social, o cara é bem nascido, certo? Ele é da classe média alta belenense, certo? O nome dele traduz, né, essa diferença social. É um cara cheio de privilégios, de facilidades, sabe? Fez o curso de oftalmologia, não sei. Provavelmente não fez na UFPA, não sei. Mas se tivesse feito na UFPA, estaria bem feito, tá certo? E assim, já eu estudei direito, sabe? Eu pude ver então ali a clínica do cara. Ele armou um empreendimento empresarial, certo? E ali, sabe, há uma movimentação muito grande. A localização do prédio é na área central, é de Belém, ali no bairro chamado Marizal, certo? Na 14 de março com a doutor, governador José Malcher, certo? É a área central de Belém, próximo ali, para quem vai ali na direção da Praça da República, e estamos no centro de Belém. Hoje o centro de Belém é um centro esvaziado de população, porque o pessoal está preferindo morar em condomínio, tá certo? Mas é isso aí. Mas o fato é que o empreendimento do cara, sabe, ele é lotado o tempo todo e o cara faz dinheiro todo dia. Hoje ele fez estipulou um Pix de R$ 50, certo? Ele não dispensou R$ 50 por conta de uma lente ocular, sabe, que ele colocou no olho, né, do meu familiar, tá certo? Para aliviar uns incômodos, uns transtornos ali superficiais na pele, aquela coisa toda, mas que está enchendo o saco, tá certo? E o cara levou de Pix 50 contos. E assim, mas aí, sabe, havia dezenas de pessoas, mas eu acho que ele não é só lá no empreendimento dele, não tem só ele, sabe, funcionando. Mas o fato é que a agenda dele deve ser lotada, sabe? Coisa que não acontece com os advogados, bicho, sabe? Os escritórios de advogados são entregues a moscas, sabe? Quando ele pega um cliente, sabe, é um Deus nos acuda, sabe? E isso encarece, inclusive, sabe, o produto, sabe, né, a mercadoria que o advogado disponibiliza, sabe? Eu só sei dizer que é um pouco desigual, tá certo? O advogado, quando dá sorte, como eu estou tendo agora e vou ter agora, né? Acabei de pegar um processo que saiu, sabe, que correu no município, houve ganho de sentença em meu favor, certo? Esse processo, por se tratar de uma ação contra a Fazenda Pública, foi obrigatoriamente encaminhado aqui para o Tribunal de Justiça do Pará, certo? Em sede de recurso de apelação e de remessa necessária, certo? Havia um prejuízo. O prefeito não teve que fazer, rapaz, não aceitou o concurso público feito pelo antecessor, certo? E quando ele assumiu a pasta, colocou todos que haviam sido provados e nomeados pelo prefeito anterior na rua. Botou todo mundo na rua, sabe? Houve uma reintegração no cargo, certo? Na época, quem fez iniciou a ação não fui eu,
só que o advogado abandonou a causa, eu fui procurado, me passaram procuração, entrei no processo, fiz a instrução, acompanhei o processo até o final, foi sentenciado, veio para Belém em sede de remessa necessária, aquela coisa toda, voltou para a comarca de origem com ganho de causa, certo? E hoje são mais de 500 mil reais aí que 3 clientes meus têm direito, sabe? E sobre esses 500 paus aí, sabe, eu vou ter direito a 25% de honorários contratuais, tá certo? Fora 600 reais que o juiz, sabe, o juiz de piso condenou a parte. 600 reais, bicho, vê se pode uma coisa dessa, certo? Salvo engano, em 2016. Não dá 2 mil reais, certo? O que eu vou tirar mesmo aí são os contratos aí, sabe? É o contrato particular que eu tenho com os clientes, certo? Eles não pagaram e vão ter que me pagar, sabe? E tá feito é onde eu vou tirar algum troco, mas depois sabe de quanto, porra? Esse processo, salvo engano, é de 2014 para 2024, são 10 anos, certo? Porra, é demorado. Então eu penso que esse oftalmologista aí, sabe, que hoje me atendeu, me levou 50 reais de Pix, certo? Ele tá numa vantagem estupenda, todo dia, sabe, cai, tem dinheiro. Tudo bem que ele tem ali, sabe, muitos aí empregados, certo? Muitas carteiras assinadas, entendeu? Mas eu penso que ele vai levando por aí na maciota. Mas é isso aí, foi uma impressão que eu vi, uma coisa que entrou aí, sabe, que se formou, que se alojou no meu cérebro, certo? É na forma de imagem, tá imaginado, tá certo? Essa coisa vai me ser útil quando eu quiser usar, entendeu? E como estou usando agora, tá certo? E é assim que a coisa funciona. Quem me ensinou isso foi o Hume, certo? Se eu estudasse aí um pouco mais de psicologia moderna, vai ver que eu teria a mesma resposta. Eu estou marchando na direção de Kant para ver se ele acrescenta alguma coisa sobre o que Hume e Bacon e Hume, certo? Aí, sabe, posicionaram em termos aí, sabe, em termos de vida prática. E aí é que está o detalhe, bicho, o empirismo, certo? Essa palavra empirismo, porra, é difícil de entrar na minha cabeça, eu não sei porquê. Empirismo, certo? Mas o empirismo marcha aí, tá certo, trazendo essas noções aí de impressões e ideias, certo? Ideias, sabe, que hoje eu peguei um estudo sobre o Descartes, sabe? E ele vai se dedicar praticamente, sabe, na vida dele, na vida filosófica. Ele diz que o que ele aprendeu antes de começar a estudar filosofia não valeu lá muita coisa, sabe, para ele, entendeu? Ele estudou em colégio de padre, em colégio jesuíta, sabe, e ali, eu não sei se ele foi interno, sabe, mas deve ter comido o pão que o diabo amassou, e no fundo ele deduz, sabe, que o que ele aprendeu não valeu. Aí ele vai estudar lógica, mas não a lógica, certo? Aliás, lógica não, ele vai estudar epistemologia, certo? Que pega a lógica, que procura a verdade, sabe, que cria a questão da dúvida, a dúvida metódica, entendeu? Mas o que ele vai encarar, sabe, é ali a filosofia da época, o tomismo e a lógica aristotélica, sabe? E vai jogar tudo, vai pegar tudo, jogar no lixo, sabe, na lata do lixo, e vai começar ali, sabe, do zero. É um novo modo aí, sabe, de fazer filosofia. E aí vem a contribuição que ele dá, sabe, e enfim, mas é isso aí. E o que eu tenho aqui, certo? O que eu tenho aqui, vejamos aqui, o que eu tenho é o Chico tocando aqui, certo? Não sei se o YouTube, sabe, vai me cortar, mas essa música aí é um karaokê, é um arranjo de karaokê da música Acorda Amor do Chico Buarque, certo? É porque é o seguinte, hoje eu li coisas sobre a PM, rapaz, sobre essas coisas que estão acontecendo no Brasil, sabe? Porra, o Lula esteve no Ceará, sabe? E quando ele esteve por lá, sabe? Uns caras atiraram, mataram 2, sabe? Ali no centro da cidade, uns caras passaram atirando, tá certo? Sei que no final de tudo aí morreram 12 pessoas agora no Ceará, 8 ficaram feridas, sabe? Um garoto, sabe? E a mãe dele foram assassinados ali, sabe? E me parece que isso é coisa aí, sabe? De marginais aí, sabe? De marginais baratos, sabe? Do pessoal do crime organizado, civil, ao qual se soma também, não sei, sabe, a polícia militar. A polícia militar se tornou a SA, sabe, bolsonarista, tá certo? E anda então sendo essa milícia
milícia hitleriana, sabe, nazista, a serviço hoje da extrema-direita, sabe. E assim, está a serviço hoje do governo do Tarcísio, está a serviço hoje do governo de Castro, lá no Rio de Janeiro, está a serviço de Caiado, lá em Goiás, sabe? Está a serviço ali, sabe, dos comandantes policiais militares do Ceará, e por aí vai, cara, em tudo quanto é lugar, aqui no Pará, inclusive, também, sabe? O Helder pode ser que não chefia, sabe, essa milícia aí, ou essa polícia militar aí, sabe, hitleriana, mas o fato é que os comandantes da PM aqui do Pará, sabe, estão alinhados aí com esse pensamento aí de extrema-direita, com esse espírito pretoriano, sabe, de guarda pretoriana, sabe. E eu, de repente, eu vinculei coisas aí com o pessoal do tempo da ditadura militar, pessoal de DOPS, onde o Chico, sabe, né, na época que escreveu essa música Acorda Amor, onde ele, sabe, tem pesadelos, acorda, e diz assim, tá, que está ouvindo barulho lá fora, e ele já pensa que é a Dura. A Dura era o nome que se dava na época dele, sabe, para esse pessoal aí do DOPS, sabe, esse pessoal aí que fazia, quem sabe aí, sabe, a Polícia Federal, enfim, esse pessoal aí, sabe, da área de segurança, e andam armados, sabe, e matam, sabe, e torturam. E a Dura seria então, sabe, a cana, sabe, aí a polícia oficial, a polícia social, coisa que vale assim, pessoal. Aí no final, para livrá-lo, ele diz assim, sabe, se é a Dura, chame o ladrão, chame o ladrão. O ladrão para proteger. E eu, sabe, eu vim com essas ideias na cabeça. Teve também um episódio em que a Polícia Federal, sabe, não deixou entrar no território nacional um palestino, sabe, acusado de ser do Hamas pelo Mossad e pelo FBI, vai ver, tá certo? Sei que o cara foi parado no aeroporto e estava lá com familiares, sabe? E foi obrigado, sabe, dali mesmo pisar, sabe? Retornar, eu acho que ele foi recolhido em prisão, sabe, da Polícia Federal. E aí, sabe, foi depois aí, através da justiça, houve quem impetrasse aí, quem sabe, um habeas corpus, foi concedido, mas depois foi assim, anulado, sabe, foi revogado a ordem, sabe, de habeas corpus. E o cara foi expatriado, sabe, foi expatriado pela justiça com base em decisão judicial, foi expatriado para Israel, certo? E vai ser entregue a Israel, tá certo? Essas coisas acontecendo. E por essa razão foi que eu pensei na Dura, tá certo? Hoje que são 24 de junho, certo? E quando são agora 13 horas e 27, 13 horas e 32, tá certo? Mas antes de entrar nessas questões aí, deixa me falar uma coisa aqui, sabe? Eu ontem falava do Martin Luther, certo? Que é como eu quero chamar o Martin Luther, quero chamar o Martinho Lutero, tá certo? O Martin, sabe, enfrentou ali a igreja na marra, só que ele estava na Alemanha, bicho. Ele bateu e correu, certo? E quem também ali, sabe, fora do alcance, sabe, da igreja de Roma, certo, lá, foi o Calvin, certo, o Jean Calvin, sabe, que também aproveitou ali, sabe, as ideias ali, as ideias do Lutero, sabe, e desenvolveu aí também, aí, aumentou, certo, dilatou, ampliou o grito de Lutero, tá certo? E aqui diz que ele era Genebra, ele na Suíça, a Suíça é dividida em quatro pedaços, certo? E um deles é de fala francesa, e não sei se Genebra está nessa porção aí da Suíça, certo? E hoje faz parte do território suíço, tá certo? Mas o fato é que se diz aí que ele é francês, o Jean Calvin, tá certo? O Jean Calvin, como eu falei ontem, ele morreu com 55 anos de vida, contra 63 do Lutero. Deixa-me ver alguma coisa aqui do Jean Calvin, tá certo? Ver se eu consigo achar aqui. Aqui, vamos ver. Um pouco mais de Chico aí. Como eu falei, isso é Chico Buarque na música Acorda Amor, certo? Não posso deixar rolando muito, senão o YouTube me sacaneia, tá certo? Vejamos aqui no Wikipedia, o que é que fala? Aqui fala de John Calvin, entendeu? Mas eu não vou falar de porra de John Calvin, o cara era francês, cara. Aqui fala de João Calvino também, não vou falar de João Calvino, tá? Eu vou preferir falar de Gerran Covan, Gerran Covan, Jean
Jean Calvin. Jean Calvin. Eu estou lendo aqui o Calvin com C-A-U-V-I-N, certo? Ele foi um teólogo, pastor e reformador francês em Genebra durante a Reforma Protestante. Ele foi uma figura principal no desenvolvimento do sistema de teologia cristã, mais tarde chamado de calvinismo, incluindo suas doutrinas de predestinação e da soberania absoluta de Deus na salvação da alma humana da morte e da condenação eterna. Esses caras vêm com esses papos furados aí, sabe, dessas coisas aí, sabe, da religião, pô, aí é foda. As doutrinas calvinistas foram influenciadas e elaboradas a partir das tradições agostinianas e de outras tradições cristãs. Várias igrejas congregacionais, reformadas e protestantes, que olham para Calvino como o principal expositor de suas crenças, espalharam-se por todo o mundo. É nisso que eu estou falando, certo? E esse pessoal está hoje aqui no Brasil. Outro dia a Marilena Chaui, outro dia que ela faz aí uns meses aí, ou anos até, entendeu? Ela falou do neocalvinismo aqui no Brasil. Calvino foi um polemista. Lutero foi um polemista, incansável e escritor apologético, ou seja, aquele que defende, né, o próprio pensamento e o pensamento concebido, o pensamento religioso concebido, certo? Que gerou muita controvérsia. Ele também trocou cartas cordiais e de apoio com muitos reformadores, incluindo Philippe Melanchthon e Heinrich Bullinger. Além de suas institutas seminais da religião cristã, Calvino escreveu comentários sobre a maioria dos livros da Bíblia, documentos confessionais e vários outros tratados teológicos. Certo? Dá para ver aí a importância que esse cara tem hoje aí nos meios aí onde se estuda nos meios aí de formação de pastores evangélicos. Calvin foi originalmente treinado como advogado humanista. Ele rompeu com a Igreja Católica Romana por volta de 1530. Depois que as tensões religiosas eclodiram em violência mortal generalizada contra os cristãos protestantes na França, Calvino fugiu para Basileia, na Suíça, onde em 1536 publicou a primeira edição das Institutas. Nesse mesmo ano, Calvino foi recrutado pelo francês William Farel para se juntar à reforma em Genebra, onde pregava sermões regularmente durante toda a semana. No entanto, o conselho governante da cidade resistiu à implementação das suas ideias e os dois homens foram expulsos. A convite de Martin Bucer, não sei se é assim que pronuncia, se for francês, Calvin seguiu para Estrasburgo, onde se tornou ministro de uma igreja de refugiados franceses. Ele continuou a apoiar o movimento reformista em Genebra e em 1541 foi convidado a voltar para liderar a igreja da cidade. Após seu retorno, Calvino introduziu novas formas de governo, eclésias e de liturgia, apesar da oposição de diversas famílias poderosas da cidade que tentaram restringir sua autoridade. Durante esse período, Miguel Serveto, um espanhol considerado, tanto pelos católicos romanos como pelos protestantes, como tendo uma visão herética da Trindade, chegou a Genebra. Ele foi denunciado por Calvino e queimado na fogueira, por heresia pelo Conselho Municipal. Após um afluxo de refugiados solidários e novas eleições para o Conselho Municipal, os oponentes de Calvino foram forçados a sair. Calvino passou seus últimos dias promovendo a reforma tanto em Genebra como em toda a Europa. Eu vou parando por aqui, mas já dá para dar a pista aí, sabe, de quem foi esse cara. Esse cara foi um cara poderoso. E esse cara aí, de acordo com Marilena Chaui, como eu disse, sabe, é uma referência no mundo aí, sabe, é no mundo dos evangelhos, e que certamente, sabe, é lido pelo Malafaia, sabe, pelo Feliciano, sabe, o Edir Macedo e muitos outros aí, tá certo? E esse pessoal que está infernizando hoje, sabe, a sociedade nacional brasileira, porque esses caras não se contentam em ficar nas igrejas, sabe? Esses caras querem interferir na política, bicho. Eles querem, sabe, a Idade Média foi Idade Média, sabe? Na Idade Média se transpirava a religião, agora não, nós temos muita coisa para fazer. Tem a guerra aí, sabe, da Ucrânia, sabe, essa guerra proxy da Ucrânia, sabe, na verdade da OTAN contra a Rússia, certo? Aí explodindo, sabe. Hoje a notícia que tem no 247, não sei se vai dar tempo para a gente dar uma olhada, sabe. O mundo está ameaçado, sabe, de ter os ucranianos usaram armas aí, sabe, fornecidas pelos estadunidenses a eles. E o Putin disse, se usarem as armas estadunidenses, não vai dar certo esse negócio, o bicho vai pegar, falou o Putin, tá certo? Porra, bicho, um pouco mais de Chico para vocês aí.
Mas é isso, sabe? Então, eu tô aqui com um esquema que eu montei, sabe? Eu não vou falar mais do Descartes por hoje, certo? Mas o Descartes, ele viveu 60 anos, certo? Ele nasceu em La Haye, em Touraine, em, em 1590, certo? E morreu em Estocolmo em 1650. Ele viveu 60 anos, certo? Ele foi aí, sabe? Ele passou do século XVI e século XVII, certo? Ele foi aluno, não sei se interno, em seminário jesuíta, tá certo? E ele se dedicou, como eu disse, principalmente à epistemologia, mas vou deixar para falar dele um pouco mais aí, sabe, mais à frente, quando são agora 20 minutos já de vídeo, tá certo? E passarei então a falar, vou deixar um esquema que eu tenho aqui, sabe, sobre voluntarismo e coletivismo, para falar amanhã, tá certo? Vou falar agora das notícias geopolíticas de hoje, tá certo? E como eu disse, nós temos aí na iminência de uma guerra aí, sabe, nuclear entre Rússia e Estados Unidos, ou entre Estados Unidos e Rússia, certo? Aí, iminentemente, tá certo? Temos também aí um ataque à Crimeia pela Ucrânia, e foi justamente aí que, sabe, que fez o Putin ficar puto da vida, porque ele disse, sabe, que estava usando armas estadunidenses. Bom, eu estou em dúvida se foi isso, certo? Estão usando armas estadunidenses pelas forças ucranianas contra os russos, certo? E nesse ataque na Crimeia, num balneário, certo? Numa ilha, numa praia, 150 pessoas feridas com armas estadunidenses, é o que está escrito aqui, tá certo? Mas tem também eleições na França e Macron tá no chão, está em terceiro lugar, sabe? Tem aí uma coligação de forças populares, sabe, encarando ali, sabe, a Le Pen, tá certo? E o Macron está fazendo esforço aí para esvaziar, tá certo, essas forças aí de esquerda, né? E também tem notícias aí, sabe, de que a TV Globo, sabe, diante do que está acontecendo hoje aí, sabe, precisando do Haddad, diz que ela está atraindo o Haddad para o lado dela, sabe, contra o PT, certo? E querendo isolar o PT sobre o Haddad, tá certo? Mas veja que nessa questão aí da guerra, da iminência de guerra que tem aí, sabe? Houve também um ataque no Daguestão, certo? Onde 27 militares foram mortos, certo? E avançando um pouco mais, falando do Haddad aqui, certo? Mas vejamos aqui, do Haddad eu já falei. Teve a questão da deportação do Palestino e filhos ali, sabe? Presos, detidos no aeroporto, não sei em que aeroporto foi esse aí, sabe? Mas mostra aí a influência das forças imperialistas, sabe, dos Estados Unidos e ali, sabe, aliando, né, com o Mossad, sabe, de Israel. Nessa questão aí, a guerra imperialista chega aqui ao Brasil e os aeroportos de Brasil, a justiça do Brasil, tá certo? Quem autorizou, sabe, deu aí legalidade, sabe, para a extradição, sabe, desse palestino aí acusado de pertencer ao Hamas, foi a própria Justiça Federal, tá certo? E tem aí, sabe, essa coisa que a gente está falando aí, quando eu falei agora aí do Calvino, sabe, o que a gente percebe, e essa questão também da própria Polícia Militar agindo, tá certo? Outro dia o Chico falou que todas essas movimentações aí da pauta de costume, sabe? E essa questão aí da própria pauta aí da segurança, sabe, que aí os governos aí de estado, sabe, tipo o Caiado e ali o Tarcísio de Freitas e o Castro ali no Rio de Janeiro, sabe? Eles fazem parte dessa mobilização aí, sabe, de extrema direita mundial, tá certo? E essa mesma extrema direita mundial patrocina uma guerra cultural, certo? E que se faz presente, por exemplo, essa guerra cultural dentro do próprio governo, sabe, com a reforma do ensino médio, tá certo? O fato é que, aí eu falei aqui da Dura, tudo isso aí me leva a pensar na Dura, certo? A Dura na linguagem, sabe, ali no tempo do Chico, sabe? Era ali a polícia, sabe, a polícia social, sabe? Do DOPS, certo? Ali, sabe, a polícia aí que cuidava aí de tortura, sabe, de prisão de brasileiros sem processo, aquela coisa toda, certo? E nesse caso aí, quando a Dura aparece, é preciso chamar o ladrão. Vejamos aí de novo o Chico.
então assim, essa questão aí da dura, certo, nos leva a pensar também, sabe, que as mulheres foram para a rua, sabe, contra o papel de moeda de troca de lira, certo? O Lira tá aí, sabe, tá em palpos de aranha, sabe, ele tá perdendo, o mandato dele na presidência da Câmara, da Câmara Federal tá acabando, ele quer indicar, sabe, o sucessor para continuar manipulando, e para continuar presente aí se defendendo tá ele, bicho, tá ele e o Netanyahu lá em Israel, tá certo? O Netanyahu, eu já falei, é um tubarão que se parar, sabe, de nadar, sabe, ele afunda. O Lira é a mesma coisa, se ele parar, sabe, de se envolver nas questões aí, e ele está criando condições aí, sabe, aí, apelando para para essas temáticas aí dos costumes, justamente para agradar os parlamentares de extrema direita, ele espera conseguir, somando todos os votos aí ao redor dele, 340 votos, sabe, para encostar o governo na parede e para ele eleger, sabe, o seu substituto, tá certo? E as mulheres foram para a rua contra esse papel de troca esse papel de moeda de troca do Lira, certo? Porque nesse caso aí do PL do estupro, né, faz parte aí, sabe, desse pacote, tá certo? E nós temos aí então outros temas de pauta, sabe, dessa movimentação da extrema direita, que é um projeto aí, sabe, feito pela bancada ruralista, de um PL aí, sabe, que é um projeto de lei para derrubar a inelegibilidade no Congresso do Bolsonaro, tá certo? Nós sabemos que o Bolsonaro hoje está inelegível, e aí o Mourão entrou já tem um projeto de lei aí, ou uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, não sei se é bem isso, para garantir a anistia, tá certo? E os caras aí querem a derrubada da inelegibilidade no Congresso, seria uma outra tática, né, correndo, né, ao lado aí, sabe? E falei aí, o governo do Ceará contra essas forças aí do crime organizado, certo? Milícias militaristas, tá certo? Que resultaram em 12 mortos, certo? E um bocado de outros feridos aí, tá certo? E mostra justamente a PM avançando como se fosse a guarda hitlerista, certo? Outro dia lá em São Paulo, agora nesse final de semana, houve um congresso de PM, de cabos, soldados, aí, sargentos, sei lá mais o que, entendeu? Esses caras querem tomar, sabe? Eles querem invadir, eles querem fazer aí, sabe? Vereadores e prefeitos, tá certo? Então estão agindo em massa, em bloco, tá certo? O fato é que aí, sabe, o que se tem aí nos poderes públicos estaduais é uma atração da força bolsonarista dos PM, tá certo? O bolsonarismo, certo, está atraindo a força da polícia militar em torno de si, tá certo? E nesse movimento eles praticam terrorismo militar. Tudo começou com a PM golpista no Distrito Federal. O que eu estou falando aqui que todo o comando da polícia militar do Distrito Federal foram presos, certo? Foram presos e estão sendo processados por golpismo, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, sabe, com essas notícias aí. Eu precisava falar, sabe, todo dia preciso falar, falei, meu nome é Ernest, meu canal é Quem Fala Muito, dá Bom Dia a Cavalo, tá certo? O canal do Caboclo Falador. Falei, um pouco mais de Chico para terminar.